Entrando hoje com mais uma live. É uma boa noite para vocês. É com muita alegria que hoje eu venho aqui. Boa noite, Líria. Com muita alegria que hoje eu venho aqui trazendo uma convidada muito especial, que é a Natália. A Natália é uma grande parceira de jornada, uma irmã de alma, uma pessoa muito especial nessa noite, que vem trazer aqui os conhecimentos dela para a gente estar trocando um pouquinho com vocês sobre essa maravilhosa ferramenta que ela traz, essa ferramenta de cura da casa, que vocês vão perceber o quanto que a gente pode se conectar com essa energia, o quanto que essa energia ela é sutil, mas ela é muito poderosa quando a gente percebe ela e sabe conversar com ela. Vamos convidar a Natália, então, que já chegou por aqui. Natália, acabei de fazer a solicitação para você. Deve estar chegando aí. Enquanto isso, gente, eu queria saber de vocês aqui, que já estão entrando aí, o quanto que vocês conseguem se conectar com essa energia, perceber a casa de vocês, perceber, olhar para esse lugar. Deixa eu dar uma convidada aqui de novo para ela. Passei um. Aí. Quanto vocês conseguem realmente se conectar com esse espaço. Oi, Cíntia, muito bem-vinda. E o pessoal tá entrando aqui, acho que a Natália tá chegando. E eu acho que esse é um lugar que a gente deve sempre olhar para ele, porque é a nossa casa, né? E a nossa casa é um lugar sagrado. Vamos convidar de novo ela aqui, só mais um minutinho, pessoal. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Que a nossa convidada manda novamente. Mandei, Natália. Vê se chegou aí. Rafael, bem-vindo. Delícia te ver por aqui, meu amor. Hoje nós vamos falar sobre as casas, né, Nath? Mas voltando, gente, a Natália foi uma pessoa muito importante nessa minha jornada de conhecimento, de presença, de atenção. Querida Pati, muito bem-vinda. E aí, Natália, tá conseguindo entrar aí, receber o chamado aí? Estamos aqui te aguardando. Tá um pouquinho difícil, né? De entrar aí. Desafiador, né? Difícil, as coisas são mais desafiadoras. Já falo que eu aboli essa palavra na minha vida. Boa noite, Glauber, bem-vindo. Mas voltando. Então, a Natália aqui, ó, a fada das casas. Na nossa casa ela foi fadinha por muito tempo, em muitas casinhas por aí. Quando a gente manipula as energias, sabe como trabalhar e olhar para elas dentro da casa da gente, seja a nossa casa externa ou a nossa casa interna, a gente vai percebendo essa fluidez acontecendo, tanto na vida interna quanto na externa. Vamos lá, agora foi a Natália que, agora acho que vai. Vamos ver se agora vem, Natália. Vamos ver agora se nós entramos aqui. Ah, agora deu! Bem-vinda! Deu uma luzinha aqui. Olá. Você consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo bem. Tô sim. Né? Você também está me ouvindo bem? Estou. Tá dando eco? Não, para Pessoal, mim aqui estou não. com eco. Parece que Peraí, eu vou conectar o fone para ver se melhora. Talvez usar um fone aqui vai ser de bom. Aí, você tem um fone aqui. Vê se agora melhorou aí.
Parece que melhorou sim. Melhorou sim. Pelo menos eu parei de ouvir o eco. Tá, joia. Dá um ok pra gente aí, alguém que tá ouvindo, se vocês ainda estão ouvindo algum eco. Se tem eco na minha fala. Tem eco, Líria? Vamos ver. Bom, mas vamos lá. Se tiver eco, aí eu saio para achar um fone, porque eu tô sem fone aqui por perto. Tá tudo bem, ótimo. Mas É, então, Natália, muito bem-vinda ao nosso espaço. É uma alegria mesmo ter você hoje aqui com a gente, nesse bate-papo, conversando sobre as casas, esse assunto que eu tanto gosto e que é, você aí é o mais perto nas casas. E eu, os seus agrados para casa. Para quem não sabe, a Natália tem um programa de agrados para casa. E ela já até fez algumas jornadas, né, Nath? Dos agrados, trazendo aí novidades para gente, como cuidar da nossa casa. Conta um pouquinho para gente então, como que foi esse momento, como é que você entrou nessa jornada aí, nessa procura, como que você chegou até esse olhar mais cuidadoso para as casas. então, primeiro, boa noite, né? Oi, gente. Um abraço para todo mundo que está entrando. E então, eu nunca, nunca tinha sido muito ligada nisso, né? Em casa, até cuidar da casa, né? Me sentir bem em casa. Eu sempre tive assim, alguns lugares eu não me sentia muito bem. Eu percebia que eu não me sentia muito bem em alguns lugares. E E outros sim, mas na verdade o que eu mais percebia eram os que eu não sentia, não me sentia bem, né? Os que mais me chamava atenção. Mas, fora isso, nunca tive uma ligação com casas. E que eu acho É, que é muito comum, né, Natália, das pessoas já perceberem isso, né? Entra numa casa, parece que é meio desconfortável, você entra e pouco, é, né? Só que aí você foi além é, dessa curiosidade e começar a querer entender o porquê disso, né? então, o que aconteceu foi que eu só fui, claro, perceber só depois, mas assim, eu não ficava, me sentia, eu não me sentia acolhida na minha casa, como se minha casa não me acolhesse. Só que isso eu só fui perceber depois que eu comecei a trabalhar. Eu fiz um curso que ensinou e que me possibilitou a ter essa conexão com as casas, com os ambientes, com os objetos, né? Me chamou a atenção, eles ensinaram, né? Falaram o quanto tudo tem consciência, né? Os nossos objetos, os nossos ambientes, então, eles têm muita consciência. E, e, e aí eu comecei, né, a perceber um pouco disso, e eu acabei me vendo obrigada a trabalhar com a minha casa, porque menos de um mês depois entrou a pandemia, fechou tudo, né, a gente ficou dentro de casa. E com isso, eu comecei a entender o quanto eu ficava desconfortável na minha casa. Apesar de eu gostar muito dela, né, eu gostava da minha casa, só que eu acabava muitas vezes vendo o que ainda faltava, né, e tinha algo além que me deixava desconfortável. E eu passei a realmente ter que a trabalhar com a minha casa dessa maneira, né, dessa maneira que eu tinha aprendido e de maneiras que eu fui descobrindo que eu podia trabalhar com a minha casa e me conectar com ela. E fui entendendo que a minha casa, ela não queria a gente ali daquela forma. Porque ela foi projetada para ser um tipo de ambiente e nós
transformamos ela em casa, sem o cuidado, né, que agora eu sei que a gente poderia ter feito, de comunicar para ela, de entrar em conexão com ela e falar, né, e pedir, até pedir permissão para que isso fosse feito, né, e explicar. Ou seja, teria que ter uma conexão entre você e a casa, né? E aquele ambiente, né? Então a gente só pensa nisso como sendo uma coisa sem essa consciência, né? Tipo os imóveis, sem consciência, né? E a partir do momento que você fala disso, então quer dizer, a partir daquele momento você percebia que tinha realmente uma consciência ali. Sim. E assim, e uma coisa que eu vim observando, né, que eu venho observando ao longo desse tempo que eu trabalho, é que a intenção de quando vai ser construído, ela também é muito importante. Né? Porque no caso, né, da minha casa, que eu tinha trabalhado com ela, essa casa que eu morava, foi onde eu comecei a trabalhar, ela tinha sido projetada, aquele lugar tinha sido projetado para ser um local de eventos. E não foi concluído e nós decidimos morar ali. E assim, para partir de um local de eventos para uma casa, e uma casa onde nós não tínhamos tanta essa coisa de festas, de receber muitas pessoas, de ter. Né? Então, ela não teria nem um pouco daquele movimento que ela teria originalmente. Né? Então, essa intenção ao projetar alguma coisa, a intenção de você construir, de reformar, de fazer, ela é importante. Numa outra casa que eu morei, antes dessa, eu morei em outras duas casas, que uma tinha sido projetada para realmente ser um lar. E ela tinha era aquela casa assim que eu ficaria morando para sempre, né? Porque ela já era acolhedora. A gente entrou ali e ela já acolheu. Era uma casa super simples, mas era uma delícia. Que ela tinha a energia do lar. Ela já estava pronta para acolher uma família, para acolher, né, as pessoas. E aí a outra. Importante para as pessoas, não é? Para elas perceberem o quanto que a casa delas são ou não acolhedoras para o lar. Sim, é muito importante. E tá dando uma falhadinha aqui, como é que tá aí? Falhadinha, mas logo voltou. Tá. E isso é muito importante, você perceber o como você se sente em casa, né? O quanto a tua casa te acolhe, o quanto ela te recebe, né? Te protege. A casa é para proteção, né? Ela acolhe, ela protege. E essa casa ela não estava, porque ela estava frustrada. Né? Ela estava frustrada de ter sido transformada em uma coisa que não era para ela ser. Aí, assim, à medida que eu fui trabalhando com ela começou a realmente se tornar acolhedora. Ela foi se transformando e entendendo que aquilo ali era como ela poderia contribuir com a gente. Se ela continuasse frustrada e expulsando, querendo expulsar a gente, ela estava fazendo mal. E então, né, eu fui trabalhando com ela para fazer toda essa mudança dessa energia, né, e fui
E aí foi onde eu desenvolvi que eu criei o Agrades para Tá. Casa. E nesse período eu comecei a colocar pequenos agrados para a gente começar a fazer Foi muito legal. Eu com as participei nossas casas. e eu sentia uma energia muito diferente na minha casa. Apesar de você sempre ter cuidado dessa parte comigo naquela época, a gente trabalhava muito aqui em casa, trabalhei, você sempre me deu uma força muito grande para essa questão da casa, desde a compra, né? Foi bem bacana. É, Também, até então, eu não me conectava tanto assim com essa consciência. E logo depois eu fui percebendo o quanto ter essa consciência, que ela tem uma consciência, e que se é possível realmente se conectar com a casa nesse sentido. Porque uma coisa que eu sempre cuidei muito da casa foi mais a parte energética da casa, que é outra coisa que eu acho importante também. A gente perceber a muito. casa, quem entra, quem sai, onde a gente vai, onde a gente volta, quem vem, quem volta. Então, essa É, sair dessas energias que entram e modificam, isso eu sempre trabalhei muito com limpezas de casa, com proteção, sabe? Então, desde trabalhar com incenso, mas não o incenso que você liga, mas sim de uma certa forma, de uma conexão ali, onde você realmente intenciona ali uma limpeza de tá energia. numa consciência, uma intenção do que você tá fazendo, né? Não Você só faz. para dar um cheirinho na casa. Então, seria ou ligar o incenso e falar assim, eu tô passando o incenso, mas sem aquela real conexão, sabe? É, Eu trabalho muito com os comandos, então eu tenho maneiras de fazer uma coisa mais rápida para limpar realmente a energia da minha casa. Mas essa outra forma de perceber também a casa, então a gente percebe que são vários parâmetros que a gente pode se conectar mesmo com essa coisa da energia. Mas uma coisa que eu gostei, que eu gosto, que você traz muito, eu queria que você contasse um pouquinho aqui para o pessoal que está assistindo, a relação mesmo de organizar a casa e organizar o interno. Eu sei que você tem essa fala. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona quando eu organizo a minha casa externa, isso reverbera na minha casa interna. Como que você percebe isso? é. Ah, assim, tem uma, eu tenho uma tia que falava, né, a gente às vezes estava, né, assim, precisando decidir alguma coisa, com confusão, e eu falava, vai arrumar o armário, vai arrumar uma gaveta, né? E isso realmente faz com que a gente consiga se reorganizar, Uma confusão na né? vida, você fala. É, é, É uma né? Às confusão vezes aquela, na vida, né? às vezes uma confusão interna, às vezes uma Legal. indecisão, umas coisas que você não consegue decidir, não consegue pensar, né, direito, ter uma clareza, uma organização mental, né? Fala, vai, organiza o armário. E isso, assim, a gente vê, já vi várias pessoas falando, né? Pega, vai arrumar uma gaveta, né? Vai arrumar a tua bolsa, vai arrumar o armário, Uhum. que isso faz com que você consiga se reorganizar. Parece que isso vai, à medida que você vai arrumando, você vai se reorganizando. Eu tenho também, eu vou trazer o meu exemplo. É, eu não, eu não tinha, como eu não tinha muito essa conexão com a casa, é, eu também tinha, minha casa tinha muitos pontos de desorganização, né? E isso, assim, quando a gente vê algo desorganizado, parece que também desorganiza dentro. Ou algo sujo, um lugar que está sujo, isso também traz um mal-estar Uma dentro. energia parada ali, né? E assim, e parece que isso faz com que a desorganização ela também aumenta mais
a desorganização, a sujeira parece que chama mais sujeira, assim como a limpeza e organização, também se um lugar está muito organizado, o que a gente tende a fazer? A sempre manter mais organizado. Né? Se você desorganiza uma casa que é mais organizada, aquilo ali parece que, né, te deixa mais confuso ainda. Então, você organizando, você vai te ajudando, isso vai te ajudando a centrar. Eu até, essa semana, eu li um artigo e falando sobre a bagunça, falando sobre a bagunça no ambiente, e a bagunça, ela passa para o nosso inconsciente uma sensação de uma mensagem de confusão. E a mensagem de confusão é essa confusão interna mesmo. Que assim, uma mensagem de confusão, de falta de propósito e falta de objetivo. De direcionamento, né? Porque você fica ali sem saber o que está, onde está, né? São tudo mensagens, né, Natália? São tudo mensagens que a gente vai frente ao que a gente está percebendo, né? E nos nossos ambientes, os objetos, a decoração, tudo vai passando para a gente mensagens subliminares. Né? Se a gente começar a realmente observar, por exemplo, quadros, espelho, o que o espelho reflete, a desorganização, né? Um lugar bagunçado, a Lúcia Helena Galvão tem uma frase, deixa eu ver se eu vou lembrar direito. Ela fala que o quartinho da bagunça, ele dá um golpe de estado, né? Se aquela bagunça vai crescendo, ele chega um momento em que ele dá um golpe de estado na gente, né? Aquilo se transforma, né? Ele toma conta. Então a bagunça é isso, ela toma conta da gente. E assim, e os nossos ambientes, eles refletem o nosso interior. E o nosso interior reflete o nosso ambiente. Então, é uma troca, né? É uma via de mão dupla. Então, quando você organiza um ambiente externo, você também está ajudando a organizar o ambiente interno. Legal. Sim, sim. Pode continuar, eu só estava olhando umas coisas que eu sei para são curiosidades aqui. E essa bagunça, até nesse artigo, ele fala que é muita informação, né? Lugares bagunçados trazem muita informação para o cérebro que acaba gerando estresse. Gera um estresse. Assim, por exemplo, lugares bagunçados geram estresse, confusão mental, lugares muito escuros, também, né, a nossa energia fica mais baixa, dá uma certa... pessoas muito depressivas, né, tendem a ficar em lugares mais escuros. Lugares fechados, lugares escuros. Então, o que, né, é legal prestar atenção nisso, o que o teu ambiente está falando sobre você. Porque olha para o teu ambiente. Lindo, arrumadinho, porque ele pode ser frio também, né? Sim. Ele pode não te dizer nada. Ele não é acolhedor, né? Ele traz uma separação. Porque uma coisa também, antes de eu te perguntar das dicas, uma coisa que eu percebo muito
esse cuidar com a casa também, isso traz muito para a gente, para as mulheres, esse lado feminino, esse cuidado feminino. Porque a mulher, ela tem essa relação do relacional, né? Ela que se relaciona. O homem, o pai, ele vai para o mundo, né? Mas quem vai cuidar do lar ali, esse é um papel biologicamente feminino e até mesmo energético do feminino, de ver os detalhes, lembra? Que as mulheres, elas veem mais o curtinho e os homens, eles têm essa visão mais da distância, do foco. Então esse é um lugar para se trabalhar também o meu feminino, que eu acho isso muito importante. Sim. Eu vejo muitas mulheres que às vezes falavam que, e acho que você vai poder falar um pouco disso, porque eu sei da sua história e sei de partes de que aconteceu aí com você, mas o cozinhar, o estar na cozinha, o preparar o alimento. Então, eu acho que isso diz muito pra gente desse cuidado do meu feminino. Você tem aí algumas experiências sobre isso, para que também foi trabalhados dentro de você, né? Você pode contar Sim. um pouquinho pra gente sobre isso? É, eu, assim, primeiro que eu sempre falei que eu odiava cozinhar. Eu odiava cozinhar. Mas assim, só uma observação. Hum. Eu acho que o cuidar da casa, né, o cozinhar também, ele trabalha o feminino muito, né? É muito legal a gente trabalhar, a gente fazer isso, né? Esse cuidado, esse olhar, essa delicadeza, né? O carinho, os detalhes. Mas também os homens também trabalham o feminino, Porque nós né? estamos Cuidando cuidando da casa. totalmente. É, e se eles começarem também, né, a olhar para isso, né, a cuidar, eles vão trabalhando o feminino neles de uma forma muito delicada, de uma forma muito gostosa, Uhum. porque quando a gente começa a cuidar da nossa casa, a gente passa a gostar cada vez mais, né? E a gostar e assim a sentir toda a retribuição que a casa dá pra Você vai gente. Porque tendo a quando a gente gratidão dentro do coração já só com a casa, né? é, porque a casa ela retribui Uhum. pequenas mudanças que a gente faça, tanto na energia, né, toda a limpeza energética, porque por exemplo, as casas, né, como diz, as paredes têm ouvidos, elas têm Ela, ouvidos. e ela reclama, né? Hã? Eu não entendi. Ela re... Mas ela também reclama, né? Através desses ouvidos que ela tem. É, e ela vai armazenando tudo o que acontece na casa, né? Tudo o que acontece, os ambientes, não só a casa, né? Trabalho e tudo. Eles armazenam tudo o que acontece ali. Opa, E tudo o que acontece, peraí, que a não minha só. cozinha aqui deu uma queda. É, Pronto. e tudo o que acontece, não só o que a gente fala ou não, mas o que a gente pensa, né? O que a gente vibra, o que, o que a gente traz da rua, né? Ou traz de outras coisas. É, e, e todo mundo que passa pela casa, principalmente quem mora, quem constrói, deixa a tua energia ali, deixa Uhum. os teus sentimentos, as tuas intenções, as tuas histórias, né? E muitas vezes os próximos que vêm numa casa completamente é, completamente com energias negativas, né? Com uma carga muito negativa. E então a gente tem todo esse trabalho a ser feito, né? E o Como cuidar da casa, a gente vai trabalhando também essas energias. a gente tem até um comando
a limpeza disso, dessa, É, dessa pintura. Esse é bem legal, porque realmente é isso aí que você falou. A energia que o construtor, ou que o encanador, ou que alguém que mexeu, vem e traz, está impregnada. Muitas vezes é, eu estou e eu sinto, dependendo de como, depois de algumas sessões, tal, que a gente tá trabalhando, por exemplo, ambientes, tem hora que a gente tem que limpar realmente as paredes, os tijolos, o terreno, sim. porque tem tudo impregnado, ela fica. No campo a gente sente, é muito forte. E o terreno é até interessante, assim, porque muitas vezes o que acontece no terreno? São árvores são cortadas, as plantas são cortadas, ou o terreno é completamente coberto por cimento, né? Aquele terreno ele não respira, o terreno ele também tem consciência, né? Além e ele também pode ficar bravo, ele também pode não aceitar. Às vezes, assim, dificuldades que acontecem na construção ou na reforma são porque o terreno está falando, eu não quero. Lembro de um terreno, Natália, que você falando disso aí, tem um caso para exemplificar, e ali era claro para mim que era uma coisa do terreno. Havia uma construção em frente a um prédio que eu morava, aqui em São Paulo. E nada dava certo naquela construção, nada dava certo, nada, tudo que coloquei, tudo que vinha, desfazia, e eles montavam uma coisinha e desfazia. E aí, de repente, uma construtora comprou, e essa construtora ficou por muito tempo tentando liberar, e eu fui querer saber no prédio por que tinha tanta água naquela rua e tal. E eles falavam, não, porque ali era uma mina de água. E era para ser uma praça. E a Ah, construtora comprou e, e não estava, já tinha havido uma negação lá no juiz, já tinha sido embargada a obra, porém um juiz liberou, era amigo do autor e tal, liberou. Então, mas a obra estava embargada porque por questões biológicas, como é que chama? Não é biológica, ecológicas? ecológicas, exatamente. Aquilo ainda não estava apto a ser feito. Demoraram acho que uns 5 anos depois construiu o prédio. Mas cheio de problemas, toda hora vinha, parava, a obra era estancada por causa da água, do vazamento. Então ficou muito claro ali que o terreno não estava satisfeito. Quando a mulher me contou, deu uma. Sabe quando você entra no campo, um aperto? Eu falei, nossa, esse terreno não quer essa construção. Ele queria ser uma praça. Uhum. Queria ser uma praça. Imagina, ele ia ser uma praça com árvores, com pássaros, com pessoas indo lá e sentando, e de repente, né? Mas isso é muito E importante. ainda, é, e ainda assim, pelo Feng Shui, água no terreno é muito complicado. Então. Pois é. Então, eu sempre, desde pequena, assim, eu observava essas coisas de energias nos locais. Igual você falou, eu já tinha essa percepção também. Então, desde sempre eu tinha uma conexão muito grande, porque acho que a gente não precisa de muitos estudos para sentir o que tem dentro da gente, a nossa sensibilidade. Então, por exemplo, eu começava a cuidar da minha casa sem entender nada de consciências e tudo, mas eu sempre tinha óleos essenciais que eu sabia que seriam cheirosos para determinados ambientes, sabe? Eu colocava cristais. Então, eu achava uma pedra que eu gostava do que aquela pedra trazia de mais interessante. Eu programava minhas pedras para colocar. São coisas simples que a gente pode fazer e que isso vai ajudar nesse contato com a casa, nessa conexão, sabe? Sim, Trazer flores, toda a muito. vida flores para casa. Flores, a minha casa sempre teve muitas flores. Vasinhos de flor, comprava florzinhas. Aqui em São Paulo tem muitas florzinhas que a gente compra, flores que vêm mesmo do campo, naturais. Colocava em casa, que me dava alegria. Eu É, lembro que eu ia para feira longe aqui, eu mudei para um bairro bem mais longe, eu ia na feira toda sexta-feira buscar a planta. Lá naquela feira, e tinha planta para cortar certa. Eu lá buscava as plantas. ai, isso é uma delícia. É, porque isso vai É,
esse trabalho aí de conexão, de observação, de cuidado com esse campo. Ó, tem alguém falando aqui, né? Aqui na minha cidade tem um caso parecido. Uma nascente embaixo de um shopping. Muita coisa dando errado na obra. Pois é. Nossa, eu sei pouco, mas assim, eu sei que pelo Feng Shui, né, a água embaixo é uma coisa que não dá para ser resolvida. É uma questão que não se constrói em cima de veio da água, em cima de mina da água, porque vai sempre dar problema. E, mas agora, agora sim, tem muitos casos de o terreno não quer. Teve um caso que eu atendi que a dona da casa me procurou porque ela sentia assim, ela sentia na casa dela uma energia de briga, né? Então estava sempre havendo alguma desavença na casa dela, alguma coisa assim. E aí a gente foi, né, entendendo e fui conectando, até que eu entendi, até que chegou num ponto que a gente foi percebendo que o terreno ele não queria a casa, porque quando eles foram comprar o casal, né? Quando eles foram comprar o terreno para decidir, não, eles compraram o terreno. Quando eles foram decidir a construção, ela queria uma casa de 2 andares e ele queria uma casa baixa. Eu sei que chegaram aí assim, ele venceu e construiu uma casa do jeito dele. E ela não ficou satisfeita com isso, ela ficou frustrada com isso. Aí, e o que a gente entendeu que o terreno tomou as dores dela, né? O terreno estava defendendo ela. Essa casa era desse casal que te procurou? Então, e assim, o terreno ele estava defendendo ela, então o terreno brigava com a casa, né? Com aquela construção que ele não queria aquela construção, ele queria a construção que a dona da casa, do jeito que a dona da casa gostaria. E aí, assim, né, várias coisas aconteciam na casa dela que sempre trazia essa Energia da questão, né, briga. essa energia de briga, de disputa. E quando a gente trabalhou, né, aí liberou, trabalhei o terreno e fizemos todo esse entendimento. Ela disse que melhorou muito. Os animais dela melhoraram. Eu também estava trabalhando dentro dela tudo aquilo, né? E harmonizando ela, o terreno, toda essa situação, porque tá dentro e tá fora, né? E assim, e foi exatamente o que aconteceu, porque ela não sabia que ela ainda estava frustrada com isso, né? Ela estava Claro. refletindo aquilo, né? E quando veio toda essa percepção, quando trouxe à tona tudo isso, né? Essa história, e porque agora eu não me lembro exatamente qual era a queixa que ela tinha com relação à casa dela. Ela não era satisfeita com a casa. Ela veio com essa queixa, que ela não estava satisfeita, ela não gostava muito da casa dela. E então, quando veio toda essa percepção de lá, quando eles decidiram, né, quando começou a construção, quando foi, ela trabalhou, ela pôde liberar também dentro dela. E as coisas se harmonizaram. Quando eu vou fazer meus trabalhos, uma das dentro das minhas tabelas, então a gente pode ver que a pessoa chega com um conflito, então eu sempre vou perceber se ele está no mental, se ele está no emocional, se ele é espiritual, se ele é kármico, se ele é sistêmico ou se ele é ambiental.
seja, faz parte de um contexto todo, quando a gente vai realmente avaliar a situação que não flui algo para aquela pessoa, algo que está bloqueando dentro dela, olhar também o ambiente dela. E Sim. tem cenas que acontecem num outro tempo, num outro espaço. Então, realmente, a energia que é trazida para esse lugar, no outro tempo, no outro espaço, pode ser exatamente no tempo que estava construindo, o que aconteceu ali, quais foram as brigas, quais foram as confusões, quais foram os conflitos, como foi a compra desse terreno. Era um imóvel que estava realmente dentro de brigas familiares, já vi isso também. Sim, Dentro muito sério isso. né? Como eu vou trabalhando isso, porque nesse caso que a gente estava falando, tinha muito a ver com a percepção da pessoa, mas também existe a percepção pura do ambiente, onde reflete muito dentro de nós. Porque o mais lindo é que a gente percebe que nós estamos conectados com todos, com Gaia, dessa forma, porque na verdade é o que? É o terreno, a terra. O terreno é um pedaço do planeta, A né? própria Gaia, exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Quando eu mudei para essa casa aqui, eu vi uma coisa que eu percebia muito, quanto a minha árvore era triste. O Totônio, você cuidou muito do Totônio. Totônio, gente, para quem não sabe, é uma árvore centenária que eu tenho na frente da minha casa. Ele ocupa 1/3 da minha garagem, onde eu tenho que meu carro, um carro grande que tem que entrar numa garagem onde 1/3 é árvore, eu tenho que ir desviando. Mas eu amo a minha Olha, árvore. o carro dela é tão legal, o Totonho é tão legal, tanto o carro quanto o Totonho, que os dois fazem curva, porque na hora que ela vai entrar, dá agonia. Eles parecem que eles fazem Mas assim, eles fazem falo, curva para o o carro Totônio, entrar. ele é meio encurvado. Eu falo, olha a curva que ele tem. Assim, ó. Ele deu um jeito de ir encurvando e eu entro com o carro certinho, porque o vizinho para na frente, eu tenho realmente, o vizinho para na frente, que é tudo muito curtinho em São Paulo, o vizinho para, eu tenho realmente só a minha garagem, aquele 2/3 que me sobraram para entrar. E o vizinho queria cortar, ele já tinha pedido 3 vezes para cortar a árvore. Então a árvore, ela era triste, ela quase não tinha muita. As árvores daqui, todas elas têm tipo hospedeiros dentro dela. Ela estava bem magoada. E eu me conectei, dei nome para a árvore. A gente já botou um monte de flor na árvore, pedi para o jardineiro vir, limpar a árvore. Fico que nem guardinha na frente da minha casa, quando passa os carinha cortando as árvores. E é muito legal a relação que eu tenho com a minha árvore. Porque às vezes dá aquelas chuvas torrenciais. As árvores, nossa, eu olho para minha árvore, quase não cai um galinho. Teve um dia que eu falei para ele, ô Totônio, disfarça, meu amigo. Ela brava catando todas as árvores. As árvores fazem uma cera nela, é quanto galho. Aí ela olhou para mim, eu olhei para o Totônio. Falei, a minha foi gentil comigo. Conversa pra caramba, doutor, pega leve. Ontem eu estava numa aula com o Marcos Brenelli, eu adoro o meu professor de comandos, e ele trouxe pra gente uma conexão realmente com tivemos uma fala de conexão com Gaia, onde nós somos livres para nos conectar com o planeta, com essas consciências. Então ele fala assim, vai vir aquela chuva torrencial, gente, se conecta. Conversa com o planeta, pede para a chuva. Se você não sabe um comando, conecta e fala, querida chuva, pega leve. Precisamos de você, mas que a sua força seja amenizada, mestres. Conversem com eles, vocês vão ver como isso é respondido. O que os xamãs faziam ou fazem? Eles têm uma fala, mas no fundo é porque eles conectam plenamente com o sol, com a lua, com o fogo, e conversam. E eles conectam, pedem a chuva. Outro dia eu estava com uma amiga que ela contando que ela já presenciou xamãs, onde existia chuva e eles iam fazer tipo uma dança do fogo, um trabalho lá no fogo, e eles faziam uma reza. Ela falou, Patita, eles abriam como se fosse só uma bola no céu, assim, eu já vi, bola no céu abre,
só uma pontinha do sol entrando, em volta tudo chovendo. O xamã foi lá, oração, olha que lindo. Uma coisa que falam também, que dá para a gente testar no mar, né? No mar, com as ondas. E se você realmente se conecta com o mar, você pode tanto pedir para aumentar as ondas, né, se você quer mais onda, quanto diminuir as ondas. E é muito interessante. A gente consegue realmente se conectar com tudo, porque tudo é consciência, né? Tudo tem consciência. E quando você consegue, né, realmente essa conexão sem os filtros, né, sem todas as... Fala assim, como assim a casa? Porque se você 3D, essas coisas elas vão passar. O copo vai quebrar, vai entupir, tá? Você vai... Mas a partir do momento que você começa a observar, opa, por que será que isso aqui tá... Outro dia, eu tive uma pessoa que veio falar para mim assim, ó que legal. Patrícia, tá tendo problemas no quarto do meu filho. E eu tô achando estranho. Ela veio para consulta mesmo para realmente olhar por que o filho dela, por que as coisas estavam acontecendo tudo no quarto do filho dela, o banheiro do filho dela. Então lá que entupia, lá existia vazamento, lá tinha rompimento do piso. Então a gente foi fazer um trabalho e aprofundando, todas as emoções do menino estavam, as emoções do menino estavam muito afloradas. Então a gente fez um trabalho com o filho dela, com a casa, e foi incrível. Foi muito legal. Então, a casa ela vai mostrando, né, o que está, ela vai trazendo as nossas emoções, né, ela vai trazendo o que está acontecendo com a gente, ela mostra para a gente o que está acontecendo com a gente, porque muitas vezes a gente não tá enxergando, né, não está nem querendo olhar, e ela vai mostrando. Até os bichos que entram na casa da gente, eu adoro, porque eu sou muito conectada com todo o invisível. Os bichos aparecem, eu começo a olhar, que bicho é que tá entrando aqui em casa? Qual que é o bicho que apareceu? E é muito legal, eu vou pesquisar o que é que tá... Mas é incrível de perceber o que está acontecendo comigo e os sinais que o universo vai me mostrando, porque é tudo sincrônico. Sim. Tudo sincrônico. Apareceu um beija-flor lindo, uma borboleta linda, e de repente, sei lá, formiguinhas destruindo um certo negócio, baratas, infestações de baratas. Opa, que é isso? Infestações de lagartas no jardim. Ai, que é isso? Aí uma amiga falou assim, Patrícia, pensa bem, você matou as lagartas. Eu tive que fazer alguma coisa, né? Todas seriam borboletas. Árvore sem coqueiro. Olha, uma coisa que assim, né, agora com a minha mudança, eu percebi o quanto eu estava com dificuldade de fazer. Eu tive, né, passei por um processo agora de muita mudança e eu precisei aprender realmente o soltar, né? Mas a minha casa ela foi me mostrando o quanto eu não estava conseguindo soltar, porque eu fui percebendo que eu não estava conseguindo levar o lixo para a rua. Sim, assim, isso porque eu tenho pânico, mas é pânico daqueles bichinhos, daquelas larvinhas, daquelas coisas. Então, assim, todos esses negocinhos que rasteja desse jeito, eu tenho horror, tenho pânico. E isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, que eu ainda não quis olhar.
tudo a gente tem que olhar, né, amiga? Mas assim, eu fui observando a dificuldade que eu tinha. Eu perdi o horário do lixeiro, eu esquecia. Às vezes eu falava, amanhã eu levo. E assim, né, por vários dias, muitas vezes, eu fui deixando lixo na minha casa. Eu falei, até a hora que eu falei, opa, peraí, né? Deixa eu olhar para isso e entender o que está acontecendo. Aí eu fui, aí eu fui olhar e realmente trabalhar também em mim, isso que minha casa estava mostrando, né? Isso, né? Quando quando eu mudei para cá, eu falei, eu achava que eu tinha que vir com tudo lindo, tudo arrumado, tudo pronto, porque agora eu estou numa outra casa, né? Uhum. É, e eu comecei a enrolar para vir, comecei a enrolar e assim eu precisava sair da onde eu estava, né? E aí até a hora que eu falei, não, eu vou porque eu tenho que enfrentar isso. E, e vim, eu vim assim, eu não tinha, eu tinha praticamente um colchão, né? E eu comecei, estando aqui, eu comecei a construir a minha casa, construir a minha relação com a minha casa. Eu trouxe, né, eu vim sabendo o que é que eu queria que a minha casa, como eu queria me sentir na minha casa. Acho que isso é o mais importante, né? Como eu quero me sentir na minha casa. Porque não é É, sobre ter, é sobre ser. uhum, sim, porque a partir disso, você se sentindo, você sabendo, né, você consegue construir isso, né? E a casa ela vai respondendo para você, né? À medida que você vai fazendo, você vai tendo vontade. Porque ó, no início eu tinha as necessidades básicas, né? Geladeira, ter as coisas de cozinha, ter, né, um básico para eu conseguir morar, para eu sobreviver numa casa. E agora eu estou já construindo a decoração, Uhum. né? Assim, né? Trazendo o acolhimento, trazendo o gostoso para os olhos, né? Uhum. Minhas plantas, a rede, consegui colocar uma rede na minha casa que eu amo Duas e, e assim, pedras aí. é, não, meus cristais já vieram junto. E, e Percebendo isso, vai dando esse acalento interno, né? da da mesma forma que na outra casa, eu fui modificando, fui, posso falar, reconstruindo a outra casa, né, que foi projetada para ser um lugar de festas, né? Eu fui reconstruindo a casa, né, Que legal. trazendo a beleza, trazendo o acolhimento, e fazendo com que ela me aceitasse, né, com que ela aceitasse a gente ali, com que ela começasse a curtir a nossa presença ali, Uhum. né? E agora aqui eu fiz toda uma limpeza energética aqui, uma limpeza porque, né, algumas pessoas passaram por aqui antes de mim Uhum. e quando eu vim, aqui não tinha uma carga energética muito pesada, mas assim, a primeira vez que eu entrei aqui, que eu entrei para conhecer, a casa a sensação que eu tive era como se aqui fizesse assim, sabe, abrir os braços para mim e falar, eu te recebo. E, e aí eu estou construindo isso Uhum. aqui.
né? Eu estou me construindo, porque isso também é um processo, né, E eu acho de que autoconstrução, de uhum. autoconhecimento. E é um eterno construir, né? Porque é um eterno cuidar. Porque a casa é Sim, todo o tempo. Você tem que cuidar dela, é a casa interna, a casa externa. Todo o é, tempo. todo o tempo, né? É Todo um processo, assim, é um processo que não tem fim, né? Não tem fim. Você não acha que vai chegar numa casa, deixar ela linda, maravilhosa e pronto, não vai precisar mexer nunca mais. Assim como os nossos processos, né, internos. Você tratou você fez um tempo de outro qualquer tem terapia, não, né? Você vai sempre tendo o que evoluir, o que melhorar, né? Eu até falei uma vez num videozinho que eu postei que a gente não tem que entre a perfeição e a excelência, né? Eu pensava, por exemplo, muito na perfeição. É igual quando eu quis, inicialmente eu quis vir para cá com tudo perfeito. Não, né? Eu não preciso, eu não vou alcançar essa perfeição de nada ter que ser melhorado, né? Mas eu vou trabalhar sempre a excelência, né? Para ficando cada vez melhor, tanto me trabalhando, quanto trabalhando os meus ambientes, trabalhando as minhas relações, Uhum. porque o ambiente também trabalha as relações, né? Tá? Trabalhar a relação de você com você mesmo e a relação de você com os outros, ele também reflete isso. E, e é, Assim, uma planta esquecida, aí eu olho e falo assim, que é que tá? Isso sempre foi para mim. Quando eu olho para uma planta, porque às vezes acontecia, tinha tanta planta, esqueci de uma planta, ficou lá no da casa, naquele lugar que eu falei, ai meu Deus, coitado, esqueci da planta. E eu sempre olhava para isso e falava, gente, o que essa planta está me dizendo? O que eu estou esquecendo? Em que lugar dentro de mim? E qual é a área da minha vida? Qual é o aspecto a ser esquecido? é, Então, eu acho que essa conexão realmente da casa interna com a casa externa ela é bem bacana. E eu acho que formas, por isso. E aí, quando a gente fala disso, a gente consegue compreender o que a tia dizia lá: vai arrumar uma gaveta, vai é, arrumar. Mas eu acho que, assim, para a gente. O que você diria aqui para o pessoal que está aqui? Como começar? Quem que fica meio perdido, mas por onde eu começo? O que você daria de dica para a gente aqui, para terminando a nossa live? E a gente pode, as meninas podem começar a fazer nas suas casas, o que elas podem implementar para começar a se conectar. olha, é, essas, né, eu acho que as limpezas, né, o incenso, trazer para quem gosta, né, do incenso ou das pedras, ou isso é uma coisa que você pode orientar bem, né, com os óleos essenciais. Quando eu estava fazendo os agrados para casa, né, no Instagram, colocando dicas dos agrados para casa, eu trouxe algumas coisas de fazer o chá, né? Né? Ou chá ou óleo essencial, e que o chá, cada essência, né, tem uma propriedade. Então, de Cada, você passar no chão, cada erva vai ter a sua propriedade, né? é, cada erva tem a sua propriedade. Então, o que você está precisando, né, na sua casa, o que você está sentindo em você, na sua casa, o que você quer trazer para você, para sua casa, para tua família, pode, né, fazer o chá e colocar na água, passar o pano no chão, isso é gostoso, né? Uhum. Ou os óleos essenciais. Olha, eu usei muito. E aí fazer essa limpeza e passar realmente com a intenção, né, de trazer aquela propriedade ali para o ambiente,
né? Mas, assim, uma coisa que eu acho muito importante é você parar um pouquinho, olhar para a tua casa, sentir a tua casa e perceber como você se sente em cada ambiente, como você se sente no todo, né? O que cada ambiente está falando sobre você ou sobre a tua família, o que ele está falando para você, como você se sente, assim, se você se sente acolhido, se você se sente repelido, porque às vezes a casa manda a gente embora e às vezes é realmente para a gente ir embora, né? Às vezes é aquela coisa assim, você fica no apego, né? E a casa fala, vai, e você não Inclusive, vai. ter uma casa, né, Natália? Ou comprar uma casa. Eu consegui comprar minha casa depois que a gente conseguiu bater esse papo e realmente a gente começou a conectar um pouco mais profundo com a minha casa. Aham. Essa foi o momento que eu fui compreendendo o quanto que existia realmente essa conexão da casa com o morador. É. E às vezes a gente, o morador tem um apego, por exemplo, né? Você vai mudar de casa, às vezes o morador tem um apego com a casa, ou a casa tem um apego com o morador, né? Uhum. Teve uma casa que fui chamada para trabalhar a venda da casa e a casa não era vendida assim, tinha anos. E quando eu entrei, quando eu trabalhei com a casa, ela falou assim: não, eu não quero ser vendida, porque as pessoas que vieram aqui é, estavam querendo me modificar, quebrar a parede, fazer não sei o quê. E não, quem me construiu desse jeito, ela queria desse jeito. E assim, foi todo um E é trabalho que muito precisou ser legal feito, porque a trabalhando. casa tinha esse apego com o dono, né, o dono original, e com a forma que ela foi construída. Conversando com a casa e trabalhando também a consciência da casa. Sim, Uhum. sim, Para para fazer essa liberação, né? né? Que legal. Então assim, né, para a gente trabalhar assim, como você se sente, o que a casa está falando, né, para você e quais as, eu gosto de falar assim, né, quais pequenas coisas você pode fazer, né, quais as pequenas modificações, pergunta para casa o que ela está precisando. Isso é muito gostoso, é muito É, legal. é. Pergunta para casa o que ela está precisando. Uhum. E, né, nas dicas, eu falava, teve uma que foi assim, de música, uma de cor, né, eu falava, pergunta para tua casa qual é a música que ela quer escutar hoje. Ou pergunta para tua casa qual é a cor que ela quer. Mesmo que você não vá pintar a parede, não vá colocar, mas assim, a intenção, imagina aquela cor, né? Entrega para casa o que ela tá precisando, que com certeza ela vai te retribuir. E uma coisa que eu gosto muito, eu acho assim muito importante, é conecta um pouquinho e pergunta o nome da tua casa, mas sem aquela coisa assim de eu não sei, eu não vou entender. Gente, vem. Se você baixa as barreiras, né? Baixa as crenças, essas limitações que a gente vai colocando, o mental que a gente frente, e pergunta para ela, casa, me mostra qual é o teu nome. Às vezes vem na cabeça um nome, às vezes você lê um nome e fala assim, é esse, né? E às vezes pode ser um nome mesmo, né? Como João, Maria, é, às vezes teve uma casa que eu trabalhei também que ela chamava Casa Amor. Era uma coisa, teve uma que era Casa das Flores, a minha chama Sol, a minha aqui agora chama Sol. Uhum. E então, e tratar a casa com o nome, eu acho que cria uma conexão,
né? Cria uma intimidade A minha que é casa, muito gostoso. adoro o nome dela. E ela tem um nome muito chique. É, Foi, é muito. foi trabalhando com nomes e descobrindo os nomes. É uma delícia mesmo. Eu adoro. Adoro conectar com o nome da minha casa, chamar ela pelo nome dela. É. É. E, Eu então, sempre dei nome, eu assim, dava nome para os meus carros. Eu não falei para você que eu dei nome minha. Eu dou nome. Porque é realmente uma coisa gostosa de dar um nome. E sempre eu acho que cria uma deu um carro, intimidade, né? e o carro, despedia do carro, falava para ele: olha, você vai arrumar alguém legal. Sabe? Tipo assim, eu tinha essa coisa. É igual roupas também, vai doar roupas, agradece as roupas, despede das roupas, libera, porque tudo É, é ciência, né? sim, sim, isso é muito importante. Porque se você faz esse processo, você está tirando a tua É, energia, está tirando toda a eu lavo carga que as aquela roupas, roupa ali está eu lavo carregando. as E roupas. não vai para a pessoa. Mas assim, além de lavar, é realmente isso. Olha, muito obrigada por tudo que você me serviu, né? E que você possa servir muito mais para outra pessoa. Encontra, né, a pessoa que você vai poder contribuir. E aí, às vezes, Natália, as pessoas falam assim: olha como é isso é. Aí eu não consigo doar e tudo. Eu já tive roupas que eu não conseguia doar, eu não conseguia compreender porque eu não conseguia doar. Aí eu estava tão apegada, e a roupa apegada a mim, eu não conseguia doar. Aí eu comecei a fazer essa coisa de despedir. É fácil de doar as roupas. E É, alguns objetos eu percebo também que eles não querem ir embora. aham, E aí eu tenho um trabalho, agora eu já tenho essa consciência, um trabalho com objeto, então eu vou doar. Eu sinto, percebo. E se eu quero doar realmente, ele não quer, eu vou conversar com ele. E aí as coisas vão fluindo. É conectar mesmo. É sempre a gente ter uma presença com tudo que a gente faz. É uma é. presença, um respeito, dar um espaço. Assim a Uhum, gente vai se conectando com tudo, né? Com a nossa casa, com o planeta, com a com a com... gente. Claro, porque tudo com a É, e E é muito importante essa conexão interna. E é, e é assim, né, quando a gente vai se conectando com a gente, olhando para a gente, trabalhando os nossos processos, tudo o externo vai respondendo a isso. Uhum. E também quando a gente trabalha o externo, o interno também vai sendo muito trabalhado. É uma dança cósmica. É. Muito bom. Querida, acho que nosso tempo hoje já se Ah, foi muito legal essa conversa. muito É uma coisa que eu bom. falo, você trabalha. Outro dia eu perguntei para a pessoa como é que é. Eu não tinha a ver com a casa, eu perguntei se ela fazia uma limpeza, se ela fazia uma limpeza energética, mas eu não falei limpeza energética. Eu falei, se você faz alguma purificação, né? Sim, eu uso bastante álcool gel. Os álcool gel sempre era, falando da casa. Falei, ei, você faz uma purificação aí na sua casa? Sim, eu uso álcool gel em todos os lugares. Bonitinha. Falei, tá, álcool gel. Então, purificar, limpar a casa, ela vai um pouco além do álcool gel, né? Vai um pouco além. Vai um pouco além É, do álcool gel. Então, é realmente se conectar com isso mesmo. Não vai bastar álcool gel. é. E a gente trabalha muito, muita coisa. Bom, né? Vai ficando bom cada vez mais. É, Gratidão, minha querida. Gratidão mesmo. Pessoal, gratidão por vocês estarem aqui. Se alguém tiver alguma coisa grande, tá? aqui no Stories, na conversa abaixo, que aí depois eu passo para a Natália. Também vocês podem seguir a Natália aí. Se alguém tiver alguma questão com casa, procura a Natália. A Natália sempre dá essa ajuda, essa força, conexão.
vai ajudá-los a compreender um pouco melhor sobre essa conexão, ajudar também em alguma questão, se alguém precisar, entre vendas ou realmente se conectar aí melhor com a sua casa. Mas Hum, a primeira coisa que eu falo é, primeiro tentem, né? Tentem se conectar, fazer essa conexão de vocês com vocês, de sim, casa. Isso vai ser muito bacana. Bom, é. Não, e assim, e todo mundo é capaz de conectar um pouco que seja, né? Todo mundo é capaz de muito, mas a gente pode começar com um pouquinho e vai trabalhando isso, porque é muito interessante. E assim, gente, eu falo não só com as casas, mas com locais de trabalho, com os carros, com tudo. com A tudo, gente pode fazer isso com tudo, muito né? Com as bom. árvores. Com as plantas, com os animais, com tudo. É, com tudo. Gratidão, minha querida. Pessoal, uma boa noite. Ai, muito obrigada, gente. Ó, beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo e até mais. Até, Tchau. amiga. Obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.